Fala, meus oceaninhos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Lumaná e você está no Elemento Água. E você, se caiu nesse vídeo, é porque provavelmente magoou uma pessoa de câncer. É verdade ou não é? Muito bem. E agora você está sentindo que qualquer coisa que você falar vai piorar a situação. A pessoa não está te dando atenção, tá te respondendo de forma fria. É muito comum no signo de câncer fazer isso. E você tá com medo de se aproximar, de pedir desculpa e não conseguir reverter a situação. Bom, a gente vai conversar sobre isso, mas antes, não esquece de curtir esse vídeo, porque vai me ajudar bastante a mandar esse vídeo para mais pessoas que, como você, estão cometendo erros com o signo de câncer, e também de seguir esse canal, porque é óbvio que você vai saber muito mais aqui sobre esse signo e assim vai conseguir se relacionar melhor com ele, tá bom? Então, fica aí comigo e vamos já começar falando uma coisa bem clara aqui sobre essa situação. O signo de câncer, ele não tem nenhuma dificuldade em perdoar. Acredite se quiser, mas para ele é muito fácil perdoar. Ele é um signo que perdoa. O problema é se o erro que você cometeu fez ele perder a confiança em você. Aí são outros 500, porque ele é um signo que ele só se abre se ele se sentir seguro, se ele sentir que pode confiar. E se ele já se abriu para você, e aí você foi lá e deu uma mancada, ele vai entrar na conchinha dele, e para a gente abrir essa conchinha de novo, para ele conseguir ter confiança em você de novo, é um caminho árduo, e você vai ter que estar realmente afim de trilhar esse caminho para conseguir abrir essa conchinha. Sendo assim, não tenta resolver imediatamente. Ah, eu quero resolver logo. Calma, não funciona assim com a pessoa do signo de câncer. Ela precisa processar o que aconteceu, ela vai trabalhar no silêncio, ela vai pensar sobre isso. Então, vamos devagar, não fica desesperado. Se você ficar desesperado, vai ser pior de fato. Outro ponto importante, e isso sim é interessante de você fazer, que é você pedir desculpa, mas saber pedir desculpa. Existe uma forma de você pedir desculpa. Se você vir e falar assim, desculpa se o que eu fiz te deixou chateado. Desculpa se o que eu fiz te deixou chateado. Essa frase, você na verdade não está reconhecendo o sentimento, aquilo que você fez que afetou o canceriano. É como se você estivesse se distanciando disso. Quando você fala assim, é diferente de você usar a seguinte frase: eu entendo que aquilo que eu fiz, aquilo que eu falei, machucou você. Agora você está puxando para você. Aquilo que eu fiz não foi legal, porque machuca os seus sentimentos. Você está se aproximando quando você fala assim. E isso faz toda a diferença. Acredite, se tem uma pessoa boa para interpretar texto, é o signo de câncer. Eles te pegam, eu sempre falo que pega pela curva é justamente nesses detalhes. A maneira como você fala, a maneira como você vai se desculpar é muito importante. Por isso também não fica falando um monte, tentando arrumar um monte de desculpa. Quanto mais desculpa você tenta arrumar e se defender também, ficar se defendendo, não, mas não era bem isso que eu queria dizer, sabe? É que você interpretou errado, não é assim. Se você ir por esse caminho, você vai sim estragar as coisas. Não vá por esse caminho. Compreenda que aquilo que aconteceu foi algo que você fez e que afeta aquela pessoa. E que você deveria ter tomado mais cuidado. Você deveria entender que aquela pessoa é sensível daquela maneira que, como você expôs, ou eu não sei exatamente o que foi que você aprontou. Aliás, coloca aqui nos comentários, afinal de contas, o que foi que você aprontou para você cair nesse vídeo. Tô curiosa para saber, até porque aí ajuda, né, a conseguir eu gravar novos vídeos, talvez deixando um pouco mais claro como é que eu posso te ajudar aí nessa situação. Mas, assim, de maneira muito genérica, você tem que chamar para si. Você tem que entender que você machucou essa pessoa e que você não deveria ter feito dessa forma. Você pode ser que não tenha sido a sua intenção,
Mas você falou de uma forma que não deveria ter falado, você agiu de uma forma que você não deveria ter agido, e é por isso que essa pessoa está chateada com você agora, é por isso que esse canceriano, essa canceriana está chateado. Então, para você conseguir que ele te ouça, que ele se abra, você precisa primeiramente falar, errei com você. Errei com você, não deveria ter feito dessa forma, não deveria ter falado desse jeito. Esse é o primeiro passo, gente. Se vocês ainda estão convencidos que não erraram, então não se aproximem, porque vocês vão piorar a situação. Então esse é o primeiro passo. Tá bom, Numa, já entendi como é que eu tenho que pedir desculpa, mas e depois? E depois você precisa apresentar mudança. Principalmente se você realmente fez o canceriano, a canceriana, perder a confiança em você. Se eles perderam a confiança em você, você precisa reconquistar essa segurança, essa confiança. E isso não vai ser só pedindo desculpa. Isso não vai ser só com palavras, com promessas. Não. Você precisa mudar. Você precisa ter uma mudança de comportamento. Você precisa buscar compreendê-los melhor. Precisa buscar ouvi-los. Gente, aliás, acho que isso é uma coisa que todo ser humano deveria começar a praticar porque está em falta no mercado. Gente que sabe ouvir o outro. Tá muito em falta, tá muito em falta. E o canceriano já disse em vários vídeos, se você não me segue, me siga, já falei várias vezes. Ele presta atenção em detalhes e ele vai dar atenção para quem presta atenção em detalhes. E detalhes não é detalhes que você acha que é um detalhe, é detalhe mesmo. Sabe? São nas pequenas coisas. São as pequenas coisas que ele fala que você não tá nem aí, você, tá bom, sabe? São aquele doce que ele sempre pede, ou ela sempre pede na padaria quando vai com você, mas ela nunca falou que gosta desse doce. Só que toda vez que vocês estão indo na padaria, ele sempre pede aquele mesmo doce. Você prestou atenção e um dia você vai lá e compra e leva para a pessoa. Entende? Isso são os detalhes. Eles estão no dia a dia, basta você prestar atenção. Isso já é uma mudança de comportamento, tenho certeza, porque tá em falta. Se você começar a demonstrar isso, começar a ter esse tipo de comportamento, prestar atenção no que eles estão falando, porque muitas vezes a gente acha que está prestando atenção, mas a gente tem a mania de pegar o resumão. A pessoa fala e você só presta atenção nas partes mais importantes. Você não presta atenção de fato. Sabe, no como ela tá falando, como ela tá se sentindo quando ela está falando, como é que tá a postura dela quando ela tá se expressando ali, falando sobre aquela pessoa, sobre aquela situação, como é que ela tá triste, ela tá feliz, os olhos brilham, ela fica ofegante, como que é a expressão dela? Isso são detalhes que é para você conseguir enxergar além, entender como ele se sente, entender do que ele precisa naquele momento. Às vezes ele tá desabafando, ele precisa de um abraço. Não tenta adivinhar, preste atenção que você vai perceber, não é difícil. As pessoas acham que essas coisas são difíceis. Eu entendo, dependendo do elemento, é difícil. Dependendo do elemento, alguns elementos têm essa dificuldade. A gente que é de elemento água, a gente tem essa facilidade de pegar mesmo essas situações ali mais escondidinhas, que parecem estar escondidinhas. Mas se você realmente gosta dessa pessoa, você vai se interessar por ela o suficiente para conseguir ver isso, ver esses detalhes. E isso vai gerar uma mudança de comportamento que vai novamente fazê-la abrir essa conchinha para você. Tenha disposição para cuidar desse vínculo. Realmente seja uma pessoa presente. Demonstre ser essa pessoa, mas assim, diante da situação, vai aos poucos. Não fica, novamente, não fica desesperado, não fica insistindo, não fica forçando. Saiba dar o espaço, mas mostre que você lembra. Dá o espaço, mas apareça, às vezes, de uma forma diferente de antes. Não fica ali. Né? Porque eu sei que a conchinha fechou. Eu sei que esse canceriano, essa canceriana agora não quer mais falar, né? Não tá te respondendo direito, tá te ignorando, ou te respondendo friamente. É o tempo da pessoa. Não force isso.
mas demonstre aos poucos de uma maneira diferente, mostrando que você a enxerga, que você o enxerga. E você vai ver que vai dar certo. Você vai conseguir reaproximar, e reaproximando, cuide. Reaproximando, continue mudando, continue cuidando, continue transformando essa relação em algo mais profundo, mais delicado, em algo que realmente seja só de vocês dois. É isso que um canceriano e que uma canceriana quer e espera de você, provavelmente, se for um caso amoroso aí, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Vou deixar um outro vídeo aqui interessante para te ajudar ainda mais a compreender esse signo e eu vou ficando por aqui. Beijinhos e até a próxima!